Paz e bem, muito boa tarde a todos vocês. São 14 horas e 39 minutos dessa segunda-feira, aqui no Senado Federal. No último sábado, eu lancei a minha candidatura à presidência do Senado Federal. E a gente vem já com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, trabalhando há algum tempo pela reeleição. O senador eleito, ex-ministro do atual governo, é candidato, também lançou na quarta-feira, e nessa mesma semana eu, depois de muita reflexão, de conversa com colegas, com essa equipe que está aqui, que é a nossa equipe que está comigo desde o início do mandato, resolvi lançar essa candidatura porque eu estou há 4 anos aqui e já participei de 2 eleições de presidentes do Senado. Primeira do Davi Alcolumbre, que foi quase cair de paraquedas nessa eleição no aspecto de organizar, pouca gente sabe disso, organizar umas 3 ou 4 reuniões para que ficasse um nome contra o Renan Calheiros. E dali eu mediei e foi saindo um Álvaro Dias, saiu a Simone, saiu o Tasso Gereissati, foi saindo um para ficar um, e acabou sendo o Davi Alcolumbre, que acabou ganhando aquela eleição, e eu votei no Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre se comprometeu de acabar com segredismos aqui dentro do Senado, na Casa Revisora da República. Infelizmente, isso não aconteceu. O voto aberto, que foi um sucesso. Quem lembra que os brasileiros naquela eleição pararam para assistir a decisão aqui do novo presidente do Senado, o voto aberto foi decisivo ali, os senadores mostrando o voto pela primeira vez aqui no Senado Federal, e nós fomos bater de gabinete em gabinete por um requerimento do voto aberto. Conseguimos a maioria dos senadores assinaram esse requerimento. Mas o presidente Davi Alcolumbre não cumpriu aquilo que, no discurso de posse, ele se comprometeu, que era de acabar com o voto secreto na casa. Também não deliberou sobre uma demanda crescente dos brasileiros para que voltemos a ter harmonia e independência entre os poderes de verdade. Nós temos um poder sobre os outros, de um certo ponto até esmagando os demais poderes da República, que é o STF, e a Casa Revisora da República, que tem o dever constitucional de investigar eventuais abusos de ministros, deliberar sobre impeachments, sobre CPIs, que foi batizada de CPI da Lava Toga, não faz isso. São mais de 60 pedidos de impeachment engavetados. Só eu tenho 3 pedidos de impeachment aqui nessa casa. O Rodrigo Pacheco foi eleito logo depois e manteve essa omissão do Senado com relação à deliberação desses pedidos de impeachment e outras pautas também. Pautas para democratizar a casa, para que senadores que não são, entre aspas, amigos do rei, tenham a oportunidade de ter seus projetos votados. E, infelizmente, o senador Rodrigo Pacheco não deliberou sobre algumas pautas importantes para a sociedade. Eu não tenho tanta responsabilidade nisso, porque não votei nele naquela eleição. Então, eu sou contra reeleição, o instrumento da reeleição. Deixei isso claro na campanha que me trouxe ao Senado. Não vou disputar a reeleição por questão de coerência, de princípios e valores que eu acredito, e gostaria muito de deixar um legado do nosso trabalho, porque ninguém faz nada sozinho, dessa equipe enxuta que nós temos, mas comprometida com um trabalho sério aqui no Senado Federal. Queria deixar um legado para as futuras gerações, dos nossos filhos e dos nossos netos. E, por isso, resolvi lançar o meu nome a candidato à presidência do Senado Federal. O cenário até agora são
3 candidatos. O presidente Rodrigo Pacheco, que já vem há um bom tempo trabalhando na sua reeleição, apoiado pelo Lula. O Rogério Marinho, que lançou na semana também que eu lancei, só que um pouco antes, quarta-feira, a sua candidatura, ele que foi ministro do atual presidente da República, e nós vamos ter um caminho alternativo, um caminho independente, onde a gente possa colocar pautas transparentes para a população. Eu não tenho dúvida que essa casa aqui, eu conheço todos os senadores e a gente aprende com cada um deles, né? Tem muitos senadores aqui valorosos, pessoas que têm boa intenção, e já comecei a procurar alguns e vou procurar todos os que estiverem dispostos ao diálogo. A regra da boa convivência é o diálogo, e nós vamos buscar esse entendimento para que a gente possa fazer aqui, se Deus abençoar. É difícil, eu tenho convicção, o jogo já começou, o jogo é bruto, né? Mas nada é impossível, né? E a gente vai tentar, com apoio de parte da população brasileira, de forma muito transparente, disputar essa eleição e, através do voto aberto, também decidir, quem sabe, esse pleito tão importante para a nação. Nos momentos difíceis que a gente vai ter pela frente, né? Tempos um pouco sombrios, que a gente já começa a ver com essa PEC que foi aprovada às pressas aqui no Senado, na CCJ, semana passada, passando de uma forma muito triste, sem direito à audiência pública com economistas para avaliar impactos. Depois a gente viu que não era 145 bilhões, com os penduricalhos ultrapassa 200 bilhões. Então é como você dar com a mão e tirar com a outra das pessoas, né? Com relação aos benefícios sociais, o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, o nome que você quiser dar, ou R$150 por criança, isso ninguém tem dúvida, é ponto pacífico, é convergência nossa. Mas isso representava ali, no máximo, 70 bi. De onde é que vão esses outros 200 bilhões aí, né? Para o que transcende esse valor. Então, a gente precisa de coisas mais claras. Pretendo fazer, repito, se os colegas me escolherem, se Deus me abençoar, uma pauta democrática no Senado. Inclusive, eu tenho uma admiração muito grande pelo senador Regufe, que está saindo agora, que tentou também, foi candidato a presidente do Senado, e ele deixou muito claro algumas pautas, e eu conversei com ele, e algumas a gente está adotando, como, por exemplo, cada senador, durante o ano, nós somos representantes do Estado, mas do povo também. Cada senador tem direito a votar um projeto no plenário. Olha como isso é simples de se fazer, pelo menos isso. Então, não são só aqueles que têm acesso ao presidente, que votaram no presidente, que têm uma relação mais próxima, não. Todos os senadores devem ter direito a votar uma demanda deles, que na verdade é demanda da sociedade. Então, que seja votado, e a decisão vem também pelas pessoas. Pedidos de impeachment, vamos votar. Por que não? Nós já tivemos presidentes da República, 2 impeachmentados, tivemos senadores aqui cassados, tivemos deputados cassados na Câmara. Por que não se pode investigar ministros do Tribunal Superior? Essa casa precisa se levantar. A credibilidade dela junto à sociedade brasileira não está boa. Eu sou um parlamentar que gosto de andar nas ruas, nas praças, nos mercados, conversar com pessoa que é de direita, de esquerda, de centro, que é contra governo, que é a favor de governo, e percebo que a sociedade não está satisfeita com o Senado. A sociedade, em geral, não está satisfeita com o Senado. Então, de uma forma muito propositiva, com respeito aos 2 candidatos, nós vamos combater o bom combate aqui. Colocar nossas pautas, por exemplo, com relação a contratos que se tem aqui dentro do Senado. Ah, mas já está no portal da transparência. O que é que nós podemos fazer mais? Já vimos que é possível.
para dar mais transparência ainda aos custos. A população não sabe quanto é que custa o Senado Federal. São em torno de 5 B de bola e de índio, 5 bilhões de reais por ano. Custa mais do que prefeituras médias do Brasil, o orçamento do ano, né? Então, a gente precisa saber esses gastos. Por exemplo, o senador Lazier Martins, que infelizmente está nos deixando também, que é uma inspiração para mim, fez um PDL, um estudo para reduzir esses custos, né? E nós estamos também adotando isso e vamos trazer à baila certas condições aqui para o Senado estar mais próximo da sociedade, porque o Senado ele está apartado hoje. Essa é a grande realidade do povo brasileiro. Então, essa é uma casa importante da República. Eu tenho muita honra, muita alegria de estar aqui, servindo ao meu estado, que é o estado do Ceará, servindo ao meu país. E, voltando aqui nesse encerramento, o objetivo não é dividir nada. Essa eleição, quem conhece, sabe, é uma eleição que, por uma questão de ordem suscitada na época de 2018, em 2018, ficou muito claro que a decisão só vai ser eleito presidente quem tiver 41 votos, a maioria absoluta aqui da casa. Então, é uma eleição que pode ter o primeiro turno, que pode ter 2 turnos, que pode ter 3 turnos. Isso aí, quantas eleições, quantas votações forem necessárias, vai ocorrer para que tenha um presidente. Então, quanto mais candidatos, melhor, gente, melhor para que se tenha a renovação esperada dessa casa, para que se tenha uma mudança, uma alternância de poder que é sempre saudável para a democracia. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido de engrandecer esse debate e, quem sabe, a gente possa, eu não duvido de nada, porque eu estou aqui hoje conversando com vocês, estando senador, e a vaga que eu estou hoje aqui representando o Ceará era do presidente do Senado na época, né? Então, nós ganhamos, enquanto ele tinha o poder do governo federal junto dele, o governo estadual, as prefeituras municipais, a nossa aliança foi com o povo. E essa aliança com o povo, eu gostaria de ter novamente aqui, porque a população pode decidir. Como? Eu estou aqui há 4 anos e eu sei que se tem uma coisa que político respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar de forma pacífica, de forma respeitosa, de forma ordeira. Então, você que está nos assistindo, converse com o seu senador também, por que não? Né? Das propostas que nós vamos colocar, já estou falando algumas e vou detalhar nesses próximos dias, converse para que, quem sabe, ele possa me apoiar. Isso é algo que faz parte da democracia. Então, essa sinergia, eu tenho certeza que vai ser muito positiva para o Brasil e eu espero estar colaborando com a sociedade nesse momento importantíssimo que vive a nossa nação. Muito obrigado, que Deus nos abençoe nesse desafio e muito obrigado pela atenção de todos. Ok? Obrigado, viu?